E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula dentro do Reino Plantae. Olha para cá, Pteridófitas. Pessoal, se inscreve aí, dá uma curtida e faz um comentário no final da aula, beleza? Direto ao assunto. Pessoal, briófitas nós já estudamos. Primeiro grupo de plantas a habitar o ambiente terrestre. Avasculares, não possuíam vasos condutores, não tinha diferenciação celular e especialização celular significativa, beleza? Aqui nas pteridófitas surgem algumas características que já não tinha nas briófitas. Vamos entender isso ao decorrer da aula. Então olha para cá, vamos primeiro conhecer essas plantas. Quem são as pteridófitas? Compreende 4 filos, gente. O primeiro filo, filo pterófita, olha para cá. É o filo da samambaia e da avenca. São, sem dúvida alguma, as pteridófitas mais conhecidas. Então dá uma olhada aí, samambaia e avenca, muita gente tem em casa, né, tem um potencial de ornamentação muito usado. Filo licófita, quem são? Licopódios e selaginelas, olha aí também na ilustração, já não são tão conhecidos, mas são pteridófitas. Filo esfenófita, que é a cavalinha, tá aí também na ilustração para vocês conhecerem. E as psilotófitas, que são as psilotáceas, as do gênero Psilotum, também observa na figura. São pouco conhecidas, mas também são pteridófitas, beleza? Vamos caracterizar de uma forma geral esse grupo pteridófitas. Então, primeira coisa, gente, são plantas de pequeno porte. São já um pouco maiores em relação às briófitas, sem dúvida alguma, mas são consideradas pequeno porte. Epífitas ou terrícolas, as pteridófitas, de uma forma geral, elas podem viver sobre outras espécies, sobre árvores, na copa de árvores, como também podem viver direto no solo, podendo ser terrícolas. Olha para cá, gente, não possuem sementes, assim como as briófitas. Perfeito, não possuem sementes. Vamos para cá. Pessoal, no período carbonífero, há milhões de anos atrás, muita atenção, que às vezes é cobrado em prova isso. No período carbonífero, haviam grandes florestas, inclusive de pteridófitas. Haviam grandes samambaias gigantes que, ao longo de milhares de anos, ficaram livres da decomposição e hoje formaram justamente grandes depósitos de carvão. Carvão esse que o homem explora, extrai do ambiente para utilizar como fonte de energia. Bora para cá. Atenção nessa característica, gente, que é uma novidade já evolutiva aí. São plantas vasculares. As primeiras plantas que surgiram, que possuíam vasos, certo? São as pteridófitas. As briófitas não tinham vasos, eram avasculares. As primeiras vasculares são elas, as pteridófitas. Surge aqui os famosos sistemas fundamentais da planta, certo? Que a gente vai ver lá nas angiospermas e gimnospermas. Quais são os sistemas aqui básicos das pteridófitas? O sistema dérmico, o sistema vascular e o sistema de preenchimento. Pessoal, o sistema dérmico são grupos de células que formam tecidos, mas na parte superficial, tanto das raízes, como também do caule delas, aqui, como também das folhas. Então, o tecido dérmico é um tecido mais de proteção, está mais em volta, circundando externamente todas as partes aqui da pteridófita, certo? O sistema vascular, que é um sistema que a gente vai falar, vai dar maior destaque a ele, que envolve os vasos condutores, tanto de seiva bruta como seiva elaborada. Vamos falar daqui a pouquinho, certo? E aí tem a função de condução de substâncias dentro da planta, tanto para cima como para baixo, certo? E o sistema de preenchimento, que tem várias funções, é o famoso parênquima. O sistema de preenchimento, ele, por exemplo, tem plantas que armazenam amido, importante fonte de energia para a planta ali. Tem sistema de preenchimento que, além de armazenamento, realiza fotossíntese, porque possui uma grande quantidade de clorofila nele. Então é um sistema que tem variadas funções, seja nas folhas, seja no caule ou nas raízes. Beleza, gente? Entendido isso? Então dá uma olhadinha aí, vou me afastar. Olha aí na ilustração, na raiz, no caule
e também na folha os sistemas aí presentes que eu acabei de falar. Então, gente, olha só, nós temos o xilema e o floema compondo o sistema vascular. Eu estou dando mais atenção para o sistema vascular, para o tecido vascular, no caso xilema e floema, porque, gente, isso foi uma característica que permitiu, o surgimento desses vasos permitiu justamente o sucesso das plantas no ambiente terrestre, no caso das pteridófitas. Vamos entender cada um. Primeira coisa, o xilema transporta seiva bruta, água e sais minerais. Já o floema transforma o quê? Transporta seiva elaborada, que é justamente as substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese. Vem para cá. O xilema ele é constituído de células mortas com parede todas reforçadas de lignina. Então, o xilema tem células mortas, células ocas. São células que estão, olha, cilíndricas, sobrepostas umas sobre as outras. Beleza? E essas células ocas e mortas são chamadas de traqueídes. Isso é o que caracteriza o xilema. A condução da seiva bruta pelo xilema se dá da raiz para as outras partes da planta. Então, a água e os sais minerais lá de baixo absorvido na raiz sobe justamente pelo xilema. E aí é distribuído para todas as partes da planta. Perfeito, gente? Entendido isso, existe aqui, olha, entre um xilema, entre um vaso e outro, uma traqueíde e outra, existem as pontuações, que são perfurações que permitem que a água passe e seja transferida desse local aqui para cá. E assim ela vai subindo, certo? Por toda, repito, por toda a planta, por todas essas estruturas, da raiz, caule e aqui as folhas, ok? Olha para cá, floema, transporte de substâncias orgânicas, como eu falei. Neste caso aqui, gente, as células, como eu disse, são células vivas sem núcleo. Então elas não são ocas, certo? Olha para cá. Todo esse espaço aqui são células cilíndricas também assim, tubulares, mas que tem citoplasma dentro delas. Perfeito? Elas estão vivas, apesar de não terem núcleo. Transportam, conduzem a seiva elaborada, no caso as substâncias orgânicas da fotossíntese, das folhas para as outras partes da planta. Então, das folhas vão para o caule e aí vai para a raiz, para todas as partes da planta. O sentido é inverso em relação ao xilema. Beleza, gente? Entendido isso? O que é que a gente tem aqui nessas células vivas? Primeiro, quem são essas células vivas? São as chamadas células crivadas ou tubos crivados. Tanto faz o nome. Crivados por quê? Porque existem crivos, perfuraçõezinhas, pontinhos, pequenas perfurações, olha, que a gente chama de áreas crivadas, certo? E também poros laterais. Quando a seiva elaborada vem por aqui, olha, descendo, que veio lá das folhas, o que é que acontece? Ela passa por essas perfurações aqui, por essa área crivada, para esse outro tubo aqui. E assim sucessivamente. Certo? Então vai passando de um tubo para outro a água por dentro.
o que vocês veem lá no vaso com a pteridófita, com a samambaia, é já diretamente a folha. O caule, ele está subterrâneo, está abaixo do substrato, do solo ali. É um caule do tipo rizoma, ok? Aqui nós temos, olha, uma samambaia, um esporófito de samambaia já jovem para adulto. Aqui a gente tem um jovem, um esporófito jovem, uma folha jovem, melhor dizendo, chamada de báculo, ok? Então, tudo isso aqui, olha, da raiz até aqui as folhas, nós temos o esporófito, que é, repito, diploide. Já no gametófito, que é haploide, ele é reduzido, gente, aqui. Ele está grande aqui porque eu tive que aumentar para vocês entenderem. Mas o gametófito, ele fica bem reduzido por aqui assim, ó. Certo? O gametófito é aquela fase da vida da samambaia, aquela estrutura que vai ter a parte feminina, a estrutura reprodutora feminina chamada de arquegônio, e também vai ter os anterídeos aqui embaixo, que corresponde à parte masculina, a estrutura reprodutora masculina. Então, aqui nos arquegônios vai se produzir gametas femininos e nos anterídeos vai se produzir gametas masculinos. Esse gametófito aqui ele é chamado de prótalo. Lá nas briófitas, cuidado para não confundir, tem um nome lá, protonema. Aqui é prótalo, as pessoas confundem. Como é que se chama o gametófito das pteridófitas? Prótalo. Entendido isso, a gente agora vai para o próximo vídeo, ciclo reprodutivo das pteridófitas. Beleza? Dei o print aí e vamos lá, vamos avançar aí nesse grupo de plantas. Então bora lá, pessoal, vamos finalizar o assunto tratando de reprodução. Então vê só, ela pode ocorrer de forma assexuada, como também, gente, de forma sexuada. Pessoal, a forma sexuada geralmente se dá por brotamento ou fragmentação. A combinação desses dois mecanismos. Vamos entender isso. Exemplo que a gente vai dar aqui em reprodução é justamente com as samambaias, que são as mais conhecidas das pteridófitas. Então olha para cá, gente. Imagina que a gente tem as samambaias aqui, olha, tem o rizoma, que a gente viu que é o caule subterrâneo, acabamos de ver isso, né? As raízes aqui embaixo, nesse rizoma, e partindo desses rizomas, essas folhas aqui mais acima. Perfeito? Pessoal, brotamento, porque nesse rizoma, no mesmo rizoma, existem, olha só, pontos vegetativos ou brotos vegetativos. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Certo? E partindo desses pontos ou brotos vegetativos, nós temos as folhas, certo? Verticalizadas aqui. Então, partindo dele, tem-se as folhas desse ponto aqui, ou desse broto, e desse aqui também. Por isso que o nome é brotamento. E onde é que entra a fragmentação aí? Bora entender? Olha para cá. A região do rizoma, essa região aqui, entre esse broto e esse aqui, essa região entre esse e esse aqui, ó, do rizoma, essas regiões se deterioram, se decompõem. Então ela desaparece, certo? E ao desaparecer, fica restando fragmentos dos rizomas. E cada fragmento desse vai se desenvolver, formando novos brotos e novas plantas, certo? Por isso que a reprodução aí é por fragmentação, ok? Junto com o brotamento. Basicamente é isso, gente. Então bora direto para a reprodução sexuada, que é onde a gente vai entender o ciclo. O ciclo ele tem tanto o esporófito como também o gametófito, assim como a gente viu lá nas briófitas. O esporófito diploide e o gametófito o que, gente? Haploide. Ei, mas lá nas briófitas, o esporófito, vamos relembrar as briófitas, ele era reduzido e o gametófito ele era desenvolvido. Aqui é o inverso. Aqui, olha para cá, o esporófito vai ser desenvolvido, ele predomina, aquilo que a gente vê no vaso lá da samambaia, aquelas folhas, e se eu mexer na terra eu vou ver o caule subterrâneo embaixo, o rizoma com as raízes. Tudo isso aí que a gente está vendo é o esporófito desenvolvido, ao contrário da briófita. E o gametófito ele é reduzido, se reduz a uma massa celular pequena. Perfeito, gente? Então, entendido isso, vamos partir diretamente para o ciclo. Acompanha comigo.
Primeira coisa, tá aqui o esporófito. O esporófito adulto, ele é o quê? Diploide, que é o que eu acabei de falar, que é o que a gente vê na samambaia mesmo, certo? Existem na samambaia folhas chamadas de esporófilos. Pessoal, esporófilos são folhas maduras, são folhas reprodutivas que estão cheias de esporos. Mas atenção, essas folhas aqui, elas apresentam pontinhos pretos. Dá uma olhada aí na casa de vocês, se vocês tiverem. Vocês vão ver nas folhas pontinhos pretos aí, nas folhas da samambaia. Cada pontinho desse nós chamamos de soro, certo? Ou soro, tem gente que fala soro mesmo, ok? Em cada ponto desse chamado de soro, nós temos um conjunto de esporângios, que são esses aglomerados de células aqui. Esses esporângios, eles são o que, gente? Diploides. Então, atenção, os esporângios, o conjunto deles, formam um soro. Então, formam um pontinho desse, certo? Que estão presentes aonde os soros e os esporângios estão nos esporófilos, que é o nome dado às folhas mais maduras, reprodutivamente falando. Beleza? Pessoal, atenção, vamos seguir em frente. Esses esporângios possuem dentro deles umas células chamadas de esporócitos. Sempre que a palavra terminar com citos, é alguma célula. E esses esporócitos são diploides. Sabe o que é que acontece com esses esporócitos? Eles sofrem meiose. Ao sofrerem meiose, eles vão formar células haploides com metade do número de cromossomos. Então, a partir dessa meiose, formam-se os esporos. Esses esporos são liberados no meio ambiente, no meio ali, quando há uma abertura desses esporângios, certo? Esses esporos haploides, cada um desses esporos vão formar, vão germinar, dando origem a uma estrutura chamada prótalo cordiforme, ou só prótalo. Esse prótalo ainda está pequenininho aqui. Esse prótalo aí nada mais é do que o gametófito. Mas atenção, lá nas briófitas a gente viu que tinha gametófito masculino e feminino. Nas pteridófitas o gametófito ele é monóico, no caso da samambaia aqui. Ele é um gametófito o que, gente? Hermafrodita, certo? Hermafrodita. E aí, pessoal, o que é que acontece? Nesse mesmo prótalo, se ele é hermafrodita, nós iremos encontrar, quando ele cresce, olha, ele se desenvolve, etapa 4, fica um pouco maior, e ele vai apresentar aqui em cima estruturas reprodutivas femininas, chamadas de arquegônios, e essas estruturas aqui embaixo, esses pontinhos masculinos, chamados de anterídeos. Dentro dos arquegônios aqui, ó, e aí a gente faz um desenho ampliado. Isso aqui é o arquegônio. Cada pontinho desse é um arquegônio desse aqui. Dentro desse arquegônio tem isso aqui, ó, essa célula, chamada de oosfera, que é como se fosse o óvulo nas mulheres, certo? A oosfera é o gameta feminino, haploide. E aqui a gente tem os anterídeos. Olha o desenho do anterídeo aqui ampliado. Dentro dele está cheio de células flageladas, chamadas de anterozoides. Lembra espermatozoide do homem, que no caso é o gameta o quê? Masculino aqui do gametófito, do prótalo. Beleza? Então você tem masculino e feminino numa só estrutura, certo? Num só gametófito. E aí, pessoal, o que é que acontece? Chove, lá vem a chuva, olha só. Quando começa a chover, essa chuva aqui, essa água, fica nessa superfície do prótalo. A presença dessa água, olha para cá, a presença dessa água faz com que esses anterozoides aqui flagelados comecem a subir, ó, se deslocar para cá. Ó. Eles começam a se deslocar no sentido de quem, gente? No sentido dos arquegônios. Para se encontrar com quem? Para se encontrar com a oosfera. E aí vai acontecer o encontro do anterozoide, que é haploide, com a oosfera, que também é haploide. N com N vai gerar quem? Vem comigo. A fecundação vai gerar quem? Dentro do arquegônio. Vai gerar o zigoto. Então, quando esses anterozoides vêm e fecundam aqui essa oosfera, ele é N, com esse N forma o zigoto 2 Ns.
esse zigoto aqui no prótalo, ele vai se desenvolver, vai começar a se desenvolver aqui, crescer. Vai sofrendo divisão por mitose e vai gerar esse esporófito jovem. Então veja que o esporófito jovem ele está aqui, ó, certo? Saindo do prótalo. Isso aqui é o prótalo que eu estou passando aqui, ó, em forma de coração, e aqui é o rizoma que começa a se formar com a raiz e com as folhas. Então forma-se o esporófito jovem diploide a partir de quem, gente? A partir do zigoto que vai se desenvolver. Esse esporófito jovem vai crescer, se desenvolver, formando o esporófito adulto, com seus esporófilos, com seus esporângios, e assim retoma-se o ciclo. Deu para entender, gente? Então, basicamente, o ciclo das samambaias é esse aí, ok? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que as samambaias, elas são tipos de pteridófitas classificadas como isosporadas, certo? Significa o quê? Que possuem esporos de um tipo só, iguais. Esses esporos aqui, todos eles são iguais. Não existem esporos separados. E por esses esporos serem iguais, eles vão sempre formar um gametófito hermafrodita, monóico, como eu falei, com estrutura reprodutiva masculina e feminina, nele mesmo. Porque existe também uma outra classificação chamada de pteridófitas heterosporadas. O que são as heteroesporadas? São justamente aquelas que possuem esporos diferentes. E aí, quando possui esporos diferentes, vai se ter gametófitos diferentes. Vai ter gametófito masculino e vai ter gametófito feminino. Vou colocar só essa classificaçãozinha rápida para vocês. As isosporadas, no caso o exemplo é a samambaia, esporos o que, gente? Iguais, do mesmo tipo. As heterosporadas, nós temos esporos diferentes, certo? Perfeito, pessoal? Aqui a gente tem exemplo a samambaia e aqui as selaginelas. Ok? Perfeito, pessoal? Abraço a todos e vamos lá!